Salve Maria, sou servo missionário Roberto. O estudo é sucessão apostólica. Os apóstolos, eles têm um envio. Através dos apóstolos foi edificada a igreja, fundada sobre o pastoreio de Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Vem lá da origem dos apóstolos, Efésios 2:20. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, 1 Coríntios 12:28, na sua igreja. João 8:32, conhecer a verdade é essa. Cristo deixou uma igreja, Cristo fundou a igreja, e Cristo também ele é o fundamento. Os apóstolos, ele é o fundamento também. Interessante. E Cristo confiou isso aos 12. Judas se extraviou, caiu e teve uma sessão, um voto, um conselho de 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de Judas. Primeira a professar foi Pedro, porque o Pedro ele é o porta-voz. Aqui, ó. Foi confiado à igreja, a verdade, foi confiado aos apóstolos. Primeiramente foi pregado oralmente pelo Espírito Santo, inspirado sobre a vida daqueles apóstolos, e depois por escrito pelo mesmo Espírito Santo, inspirado também. Aqui, ó. Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6. Mateus 10, do 1 ao 4. Ó. Jesus reuniu os 12 discípulos, conferiu-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal, toda a enfermidade. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Mas para frente Matias incorpora no seu lugar, no ministério apostolado. A tradição foi confiada. Tradição magistério é os pilares da igreja. Através da tradição magistério, temos essa linda escritura. E os bispos são os sucessores desse apóstolo que Cristo escolheu. Os bispos ele têm essa sucessão, por quê? Por causa de sucessão. De Pedro até o Papa Francisco, são 266 papas, se eu não me engano, de sucessão. Pedro, sabemos que tem uma chave. A chave vai transferir de sucessão a sucessão, até o Papa Francisco. Por isso que tem os sacerdotes, tem essa autoridade de ligar e desligar. Só os sacerdotes que são os sucessores dos apóstolos, como vai dizer aqui em João. Só que tem a chave é Pedro. Não todo mundo tem a chave. Porque os apóstolos têm essa autoridade por causa do pastoreio de Pedro. Muito diferente que os pastores pregam aí. Os pastores, eles se apartaram da tradição, se apartaram do magistério, com a rebeldia do Martinho Lutero franciscano, se apartou da tradição do magistério, já está fora. Então, quem se apartou da tradição do magistério se aparta da doutrina, se aparta do fundamento dos apóstolos, se aparta da cabeça, conhecendo dos outros, Cristo é a cabeça da igreja, como Cristo se aparta da igreja. Aqui, ó, João 20, 21, 23. Aqui, ó. Aquele a quem perdoares os pecados lhe serão perdoados. Aqueles a quem eu retiveres serão retidos. Então, o catecismo da igreja é um estudo que eu vou fazer baseados no catecismo, né? A gente conhecer a doutrina e quem são os sucessores dos apóstolos. Sabemos que foi pregado oralmente, depois por escrito. Para que o evangelho sempre se conserve inalterado e viva na igreja, os apóstolos deixaram como sucessores os bispos, a eles transmitindo o seu próprio encargo de magistério. Como efeito, a pregação apostólica expressa de modo especial no livro inspirado deve ser conservada por sucessão contínua até a consumação dos tempos. Quer dizer o quê? O que você vê hoje aí
A função dos sucessores dos apóstolos é manter a integridade, manter o evangelho vivo. E combater aquele que contradiz Tito 1:9. O que você vê aí, essas igrejas vindas de homens, já não tem nada de fundamento dos apóstolos, tanto que eles tentam imitar. E tanto que eles se auto-ungem apóstolos de Cristo. Não, a verdade está lá na igreja, sobre o fundamento, sobre o ensinamento, sobre a pregação oralmente e por escrito, sobre os apóstolos. E os bispos da Igreja Católica Apostólica Romana são os sucessores de ligar e desligar. Por causa do pastoreio de Pedro. Um água benta, o pastor orar no água benta, ele vai simplesmente orar, mas não vai ter efeito nenhum, porque eles não têm a consagração. Porque eles não têm o envio, porque eles não são sucessores dos apóstolos. Por isso que eles tentam, a Edmar, a Universal, se auto-ungir o bispo. A Janoduque, apóstolo, o Valdemiro Santiago se ungiu apóstolo. Por quê? Porque eles querem acatar esse fundamento, trazer esse fundamento das pessoas, mas não tem envio. Não tem pastoreio. Porque ele não tem o Papa como seu pastor. No Velho Testamento, as pessoas tinham Moisés como seu pastor. Porque Moisés era o porta-voz. Todos obedeciam e só tinha uma doutrina. Só tinha um pastoreio. No Novo Testamento é a mesma coisa. A função que é manter a integridade. Por isso nós pregadores temos que pregar de acordo com que a igreja ensina. De acordo com que vem lá dos fundamentos dos apóstolos. Por isso que as pregações dos dias estão tudo errada. Porque as pessoas não estão acreditando mais. Porque está saindo desse fundamento. Porque não está tendo a integridade. Essa transmissão viva realizada do Espírito Santo é chamada de tradição, porquanto distinta da Sagrada Escritura, embora intimamente ligada a ela, por meio da tradição. Por isso que eu tento, as minhas pregações, eu tento buscar lá da raiz dos apóstolos. De acordo com o que foi ensinado, Cristo começou a pregar, ensinou aqueles 12, e eles começaram a pregar. Mesmo feito, mesmo ensinamento de Cristo. Tanto que milagre e prodígio que Pedro fazia, é que Cristo fazia. Curando, ressuscitando. Que interessante. A igreja, em sua doutrina, vida e culto perpétuo, e transmite a toda a geração tudo que ela é, tudo que crê. Ensinamento dos santos padres testemunha a presença vivífica dessa tradição, cujas riquezas se difundem na prática e na vida da igreja, crentes orantes. Assim a comunicação que o Pai fez de si mesmo por seu verbo no Espírito Santo permanece presente e atua na igreja. O Deus que outrora falou mantém permanente diálogo com a esposa de seu delito, filho. A igreja é a esposa do seu delito, filho. A igreja, não as igrejas. Agora, sabemos que a igreja é a esposa de Cristo, sabemos que vem lá do fundamento dos apóstolos o ensinamento que foi Cristo que ensinou, foi confiado aos bispos, aos padres, para manter a integridade. Manter o evangelho vivo dentro da igreja. Delito seu filho, o Espírito Santo, por meio do qual a voz viva do evangelho ressoa na igreja e através dela no mundo leva os crentes à verdade toda e faz habitar nela abundantemente a palavra de Cristo. Essa é a tradição apostólica. Foi confiada a eles. Porque eles são os sucessores dos bispos. Eles têm o direito de manter a integridade. Se apartou, fundou a igrejinha, fundo de quintal, já está fora da, como disse a eloquente esposa de Cristo, que é a igreja. Interessante. Os apóstolos, olha só que interessante. Em Gálatas, Gálatas 2, 9. Tiago e Cefa
E João, que são consideradas colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, deram a mão a minha Barnabé em sinal de pleno acordo. Ó, que são as colunas. Por que eles são as colunas? Porque foi confiado a eles a verdade. Eles morreram pela igreja. Olha que interessante, a igreja foi fundada lá na cruz com sangue. Primeiramente foi gerado no ventre de Nossa Senhora. Foi fundada lá na cruz. Que Cristo é a igreja. E a igreja, interessante, foi edificada com sangue também dos mártires São Pedro e São Paulo. Pedro pegado de ponta cabeça lá em Roma, por isso que a sede é lá. E São Paulo morto, decapitado ali em Roma também. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro de travessia, tanto que termina lá quando o apóstolo Paulo chega em Roma. Que interessante. Esse mesmo Espírito Santo, Mateus 28, 19, 20, que vai estar ali na igreja, esse mesmo Espírito Santo em Atos dos Apóstolos 2 ali, é esse Espírito Santo que está na igreja, inspirando os sucessores dos apóstolos. Por isso que você não vê esse evangelho de fábula, de novidade, esse sincretismo religioso, não. Tradição e escritura estão unidas. Por quê? Para não mudar, para você não cair nesse engano de fábulas, de novidade, para você aprender a verdade de como foi transmitido. Isso que é a responsabilidade dos bispos, dos sacerdotes. Ó, a responsabilidade desses padres nas costas, que eles têm o pastoreio. Que interessante. Tem que ser pregado de acordo com os apóstolos pregou, ensinou, como Cristo anunciou. Porque tá aqui, ó. Mateus, para encerrar o vídeo, para você já entender o que é uma sucessão apostólica. 16, ó. Vem disso aqui, ó. Mateus 16 até o 19, ó. Ou Marcos 8 ou Lucas 9. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus. Então ele disse, feliz é Simão, filho de João, porque não foi a carne, é o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és Pedro, sobre essa pedra e farei minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino do céu. Tudo que ligar na terra será desligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Eu acho que a rixa protestante é esse aqui, ó. Não tem essa chave, não tem esse pastoreio, não tem essa revelação. Através dessa revelação aqui, surgiu a doutrina, surgiu o ministério apostolado. Através dessa revelação aqui, você vai conhecer a igreja, que Cristo é a própria igreja. Através disso aqui, você vai conhecer como os apóstolos pregou. Através disso aqui, você vai conhecer quem foi confiado a verdade, quem tem a chave. Através disso aqui, você vai conhecer a sucessão apostolada, porque a base da igreja de Cristo está nesse versículo aqui, ó. A rixa dos protestantes é isso. Se eles pudessem tirar esse versículo aqui e colocar, sobre ti, Pedro, edificarei as minhas igrejas, aí sim. Não, no termo, a minha igreja. Através da minha igreja vai surgir varões, santos, leigos, pregadores, milagres e prodígios vai acontecer. Através dessa igreja aqui que eu vou edificar sobre o seu pastoreio, Pedro, vai vir o verdadeiro paráclito. A verdadeira verdade. O verdadeiro fruto. Conhece a árvore pelo fruto. Quem são o fruto da igreja? Simples, meu irmão. Os apóstolos. Olha só que interessante. Os mártires. Santo Antônio, Santo Tomás de Aquino, Santo Irineu, São João da Cruz, São Jerônimo, Francisco de Assis, Santa Clara, Padre Pio. Olha os frutos da igreja. Olha os frutos protestantes. Divisões. Mais de 50 mil denominações. Olha o fruto da igreja, unidade. Olha o fruto da igreja, doutrina. Olha o fruto da igreja, pastoreio. Olha o fruto da igreja, um só evangelho. Olha o fruto da igreja, uma só fé.
um só batismo. Olha o fruto da igreja. Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Olha o fruto da igreja ali. Nossa Senhora junto com os apóstolos esperando o Paráclito, a esposa do Espírito Santo. Que interessante. Isso é a sucessão apostólica. Não de acordo com os pastores pregam aí. Se auto-unge apóstolo. Não tem mais, o último é o apóstolo Paulo. Tanto fala que o último e menor de todos. Quando Tito se converte, por que Tito não virou apóstolo? Tito, meu filho na fé. O apóstolo Paulo chama Tito de filho. Interessante. Muito bem. E Pedro, então? O que os caras devem chamar Pedro, então, naquela época? Pai. Se o apóstolo chama Tito de filho, imagina Pedro, que a revelação foi tudo em cima dele. A chave está na mão dele. Se o apóstolo Paulo tinha acesso por causa da chave de Pedro. Que Pedro deu livre-arbítrio para ele pregar e anunciar. Como ele foi reconhecido lá em Jerusalém. Gálatas 2:9. Reconhecer a graça. Para ter esse pastoreio. Para não viver igual os protestantes fazer o que quer. Quando ele não foi reconhecido a graça, ele estava fazendo igual protestante. Estava pregando sem fio. Por isso que tinha que ir lá em Jerusalém, a quem foi confiado, tem a chave de ligar e desligar. Tanto que bispo de Jerusalém é Tiago, pastor de Tiago é Pedro, por isso que está ali. Tiago, Cefas e João. Para você não viver esse engano aí que você vê hoje em dia. Interessante. Salve Maria, sou missionário do Senhor.